Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Feriado, dia de finados. Mas os bem-vivinhos como nós estamos aqui com muitas notícias, muitas não, mentira minha, porque hoje tem pouca notícia, mas sempre tem muito assunto para ser tratado junto de vocês. Vocês que nos assistem em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, que participam do nosso Atualidades Pampa, através do e-mail atualidades@pampa.com.br ou através do WhatsApp 999-777-001. Depois que Gustavo Vitorino me ensinou, nunca mais esqueci. O Brasil esperava no Mundial de Ginástica uma medalha de ouro nas argolas, mas nós conseguimos trazer uma medalha de prata. Arthur Zanetti, que sempre foi esperança do Brasil no Mundial, não decepcionou e conquistou esta medalha. Um outro assunto que surgiu agora por esses dias, até pela época, apenas 1,1% dos taxistas de Porto Alegre realizaram aquele exame toxicológico, aquele que é obrigatório. Já faz um mês que começou a exigência, 1,1%. Você fazer exame toxicológico? Você viu o caso do piloto da JAL, em Londres? Não. O cara subiu no avião de porre. Assim, na cara dura? O motorista que levou a equipe, a tripulação do hotel para o aeroporto, estranhou o comportamento do piloto, que estava doidão. Chamou, quando chegou, desceu a equipe, disse, olha, dá uma olhadinha no rapaz lá. A polícia londrina foi lá, não deixou ele decolar sem fazer o exame. E não foi bafômetro, foi exame de sangue. Mandou ele aguardar. Sim. Tinha 189, o máximo é 20. Não, ele estava de porre mesmo, de porre quase mesmo. como alcoólica. O cara ia pilotar um avião de Londres a Tóquio de porre. Eu não quero ser indelicada. A JAL pediu desculpas, coisa e tal, se perdeu o voo. Eu não quero ser indelicada, mas se isso acontece no Brasil, o motorista do táxi não vai avisar a polícia. O motorista da van, né? Da van, que foi o cara responsável, né? O cara ele foi altamente responsável. As pessoas devem a vida a ele. O piloto tava doidão. O piloto doidão da filme. O piloto tava doidão. Não, e o mais curioso foi o seguinte, alguma coisa está acontecendo, porque tem uma outra companhia, eu acho que é a Nippon Airlines, somente nesse mês já cancelou 4 voos saindo de Londres por porre de piloto. Mas tu sabe. Eu achei esse número assustador. Reza a lenda Alguma que coisa está acontecendo que japonês não pode ir para Londres. Aquele Scott lá não está dando certo. Não, deve ter um impedimento e eles estão recebendo para dar álcool. Não, e o piloto da JAL disse o seguinte, mas eu não bebi muito, foram 2 garrafas de vinho e uma jarra de cerveja. A propósito de pilotos, então, o feriado foi dos pilotos. Aqui em Porto Alegre, um homem de 37 anos, portanto, eu não acho que é uma criança, não é um guri, na tentativa de furar uma blitz, ele furou a blitz, mas houve uma perseguição com tiros. Ele pilotava uma Corvette, bem novinha, pelo que eu vi. Ele só parou quando os brigadianos, os policiais militares, deram 3 tiros, e um deles pegou no vidro lateral e o outro no vidro traseiro, enfim, aí ele resolveu parar. Pasmem os senhores, ele não estava embriagado. Mas, dentro do carro dele, tinha uma porção bem significativa de garrafas de cerveja. A cerveja sempre é culpada, né? Eles fazem horrores e a cerveja é culpada. Maconha e comprimidos de êxtase. E aí agora eu vou fazer a parte minha de cidadã, graças a viatura que os policiais tinham, que era esse carro Toyota, que todo mundo meteu o pau no governador que comprou Toyota. Querem que O Chicão xinga, mas o motor assim, do XZ de 2 litros pegou a Corvette. Mas assim, só porque estavam com este carro. Corolla XZI, motor 2 litros, pegou a Corvette, amigo. O Chicão, que chama de carro de velho, queria que ele falasse mas eu quero dizer pra você assim, que realmente não é um bandido, é um maluco, né? Mas pra nós pegarmos bandidos que andam com armas que nem o exército tem,
que andam com carros potentes, não dá para ser com um carro popular que não... 1.0, não quero dar marca de carro, porque eu não quero Celtinha não dava. malhar ninguém, enfim. Dona Magda, posso seguir na área criminal? Pode. Até eu não sei se vocês viram, né? Lembrando a presença do nosso querido Chicão, que ontem não esteve conosco e que nos deixou todos com saudade. Agora está conosco. Quase todos. É porque ele me perguntou se tínhamos novidade no caso da Marielle. E finalmente temos novidade no caso da Marielle. Tava pelada a coruja, estava na cara que não queriam achar os culpados, não queriam achar os responsáveis. A Polícia Federal já tinha oferecido seus prestes, já tinha oferecido para assumir o inquérito. E a Polícia do Rio de Janeiro, não, está tudo tranquilo, é tudo comigo, não precisa. Na verdade, o que já se apurou em investigação preliminar é o comprometimento daqueles que estavam investigando o caso Marielle. É constrangedor, né? Porque eles estavam fazendo tudo para não chegar aos responsáveis. Eles não sabiam, eles fazem parte dos responsáveis. Eles não sabiam, exatamente. Era como procurar a si mesmo. Eles não sabiam mais o que fazer para não chegarem neles, né? E até então que foi determinado a pedido da procuradora Raquel Dodge, né? Ela pediu a investigação, a Polícia Federal entrou e volta a dizer, nessas investigações preliminares já se tem como aqueles agentes que estariam investigando, e há uma série porque além do crime agora da Marielle, nós temos os crimes no inquérito da Marielle de profissionais, sejam da polícia e não só da polícia, Mari, por isso, tu que estivesse no Rio de Janeiro, Gustavo, não é só da polícia, não. Existem, não vazaram nomes, mas pessoas, dirigentes, políticos, ligados à milícia, ao crime organizado. Então, e ao jogo do bicho. É o jogo do bicho. Então a Marielle era uma pontinha, lógico, uma vida, Deus que me perdoe, uma vida, mas ela é uma pontinha de um rastro de crimes que nós vamos ver a partir de agora. Olha, quem viu o filme Tropa de Elite 2, aquilo ali é autobiográfico. Sem dúvida. A relação do poder público com as milícias, com o crime organizado. Aquela juíza que foi morta dentro do doutora carro. Patrícia, que foi morta. A doutora Patrícia também tinha gente assim envolvida. Coronel da polícia. A promiscuidade que existe lá entre o crime organizado, a polícia e a política não vai ser fácil para o assustador. nosso ministro, hein? Na verdade, 2 depoimentos feitos, então, para a Procuradoria Federal já identificaram tudo isso. Imagina, eles estão há 8 meses fazendo uma vasta investigação e não achavam nada. Em 2 depoimentos... Não, eu acho que eles não achavam, não é que não achavam. Tô gozando. Não é nem gozando. Eu acho que eles não tinham como provar. Entendeu? Porque tu precisa de uma série de... Eles não, entre aspas, eles não queriam. Eles não queriam. Então, agora, os crimes que eles estão investigando, seguindo na tua linha, além da organização criminosa, tem indícios de coação no curso do processo, fraude processual, favorecimento pessoal, patrocínio infiel, exploração de prestígio, falsidade ideológica, fraude eventual e crime de corrupção. Impressionante. Então, antes... No inquérito da polícia. Deixa eu refazer a minha intervenção. Eu achei que eram os que chegaram a este final agora. Não, eles eu sei que enquanto eles estavam se investigando... Sabe o que eu imaginei que eles pretendiam? A investigação no Rio de Janeiro apostava que nós estávamos numa época eleitoral, que surgiriam fatos e conseguiríamos deixar no esquecimento. Só pode ser isso. Por isso que retardava. Vocês lembram daquela encenação que fizeram de botar uns carros lá, de refazer a cena do crime, tudo aquilo lá? Se imaginou que dali emergeriam provas importantes? Inclusive um responsável, lembra? Sim, lógico. Tem um preso lá que aceitou ficar quieto, provavelmente, porque algum troca de favores. Tem um Zé Dirceu lá. Tem um preso lá. Então, assim, mas era incrível que em 8 meses não conseguia se evoluir. Como disse a doutora Luciana, em dois interrogatórios já deslindou tudo e está ali, as provas são ali. É verdade, é verdade. Olha aqui, ó, Feira do Livro está aí. E um movimento no centro da cidade. Eu acho que as pessoas esqueceram que a Feira do Livro estava acontecendo. Porque teve gente, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que quis almoçar lá no 360 graus. Claro que não conseguia chegar nem no lugar, tinha 2 horas e meia de espera, entendeu? Porque assim, ó, gente, a partir de hoje, até o final da Feira do Livro, passar pelas imediações, seja na Siqueira Campos, seja na Júlio de Castilho,
vai ser muito complicado. Não pensem que vai ser fácil, vai ser muito complicado. Graças a Deus. Marli Barcelo, já foste à feira? Não, hoje não. Hoje não. Pois é, a feira começou na quinta-feira, né? E a propósito da feira, e é o que vai acontecer daqui para frente, porque a gente recebe muitos livros, mas estes em especial, esses dois que eu vou mostrar aqui, são de pessoas muito ligadas a nós, que é o Luiz Coronel, de quem eu falei, eu acho que ontem ou antes de ontem, que ele fez uma programação dos seus 80 anos, que culmina também, ou que inclui também, a Feira do Livro. Ele, neste sábado, portanto, às 19 horas, terá um recital poético com Débora Finocchiaro, que é a atriz que está com ele neste livro aqui. Eu falo para cá e mostro aqui para vocês, tá? Com Vinícius Brum e outros convidados. E, obviamente, que aqueles que estiverem presentes a este momento vão serão brindados com obras do autor. Depois, no dia 5, pela manhã, como acontece a cada Feira do Livro, ele vai fazer uma distribuição dos seus livros infantis em convívio com as crianças, principalmente oriundas de áreas carentes. Às 18h30 no pavilhão, aí tem a sessão de autógrafos dele. Esse livro aqui, que eu ia dizer, tem um CD e o CD está vivo. O meu está vivo, porque ele pulou de dentro do livro. Então, assim, é o escrito e também o que você pode ouvir no CD. Ouvido. Alguém foi hoje ao cemitério fazer homenagem aos mortos do GPS? Não, querido, estava muito difícil de chegar. Porque causa um certo desconforto a gente parar no cemitério e ouvir assim, você chegou ao seu destino. Palhaço. Eu não achei legal. É um palhaço. Achei muito não, legal mas eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo hoje, pela primeira vez desde que nós estamos com esse programa. Eu achei que hoje era sábado. Então, eu saí de cá, primeiro me atrapalhei toda, cheguei aqui super tarde e tal, barará. A Roberta vazou meu... A segunda coisa que aconteceu, eu sou a rainha da EPTC, né? Eu adoro EPTC. Comecei no trajeto, passei pelo cemitério, mas o que é isso? Essas pessoas com os carros todos em lugar que não pode. Vou ligar para a EPTC daqui a pouco, eu digo, sua anta gorda. Hoje é dia de finados, hoje é feriado. Então, todo o trânsito foi modificado para que as pessoas pudessem estacionar, pudessem chegar. Então, desculpa, mas eu não me dei conta. Chicão Tofani, eu falo isso. Não, eu queria só perguntar se o Chicão vai participar do programa, que eu ouvi a voz dele. Eu tô com saudade. Não, eu queria falar sobre o Dia dos Finados, que ao contrário do Brasil, eu tive, isso é um privilégio, cara, passar o Dia dos Finados no México. Que o México, ele faz uma festa de carnaval na rua. Porque para eles chama Dia dos Mortos. Inclusive, no filme Expectre, o James Bond tem uma cena na cidade do México, o agente secreto, no Dia dos Finados. É todo mundo de máscara de morto, é um carnaval. Depois festa em casa, noturno em Cancún. Então, parecia que tinha carnaval lá. É cultural. É cultural, eles acham que é com alegria. Alegria. Tem até um desenho animado. Exatamente. Viva la vida, a vida, uma coisa assim que está passando agora aí, que trata disso com uma naturalidade. Um desenho mexicano trata com uma naturalidade. Eles tratam os mortos como... Sim, e que existe uma vida além dessa. Sabe o que me lembrou isso? Na Índia, eles tratam, não é, os ratinhos também como se fosse os antepassados? Os ratinhos. Essa eu não sabia. Como assim? A Lu, eu acho que é aqui que não tem programa hoje. Eu já comecei a rir por antecedência. Sim, lá eles consideram A Lu pegou pelo avião. Eles consideram os ratos como antepassados, então Não, mas esse eles não fazem nada com os animais. Não, mas esse negócio de cultura tem que parar com esse negócio. Esse ditado do Bolsonaro aí, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, eu acima do peso. E agora tem todos acima do João Dória. Essa parte eu não achei que foi. Não, aliás, eu mandei para vocês, tem outra coisa também. Tem um que está circulando nas redes aí, é uma foto daquele filho lindo, que é um deus grego, o filho do Bolsonaro. E aí o guri já tá todo encrencado, porque disse, ele disse assim, agora só falta me processarem porque eu sou bonito. Ele é lindo, guri, ele é lindo, guri. Um homem já, né? Eu não sei se é o deputado, o senador, enfim. Falando em beleza, já o Ronaldinho Gaúcho... Sim.
Não, Gustavo, agora eu tive certeza. Popó pode ir pra casa. Podemos ir pra casa. Terminou o programa. Cara, não vai poder falar agora. Não, o Ronaldinho Gaúcho, seu irmão. Não, vamos lá. Recebi. Ah, tá bem, desculpa, Roberta, fala. Não, Depois não, fala não, sobre vou isso. continuar. Não, o Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão tiveram os passaportes apreendidos, né? E vão ter muita dificuldade também de emitir novamente por conta de uma dívida de nada mais, nada menos que 8,5 milhões. Essa é uma dívida, né? Decorrente da construção ilegal que ele fez ali no nosso Guaíba. Ele fez um trapiche, uma plataforma de pesca e um atracador na orla do Guaíba. É o sítio dele. É o Mas sítio eu quero aqui, O pessoal faz festa. eu E quero assim, aqui usar o testemunho dos advogados da mesa para falar sério sobre uma coisa. Vejam o problema que pode causar, Ruschel, uma ação que não recebe a devida atenção e corre a revelia. Eles não contestaram, não se defenderam, a coisa correu a revelia. Achou que não dava nada. Era um problema que poderia ter sido solucionado com uma reposição, um replantio de árvores, uma pequena multa, enfim, desde que se defendesse, desse atenção. Então, assim, ó, não negligencie nunca a justiça. Quando você for chamado por ela a responder, responda, se apresente, não fuja, porque ela vai achar você onde você estiver. mas a justiça ainda não os achou. Tanto é que eles fizeram a penhora sobre a casa, só que já tinham muitas outras penhoras da casa. Então, assim, eles devem bastante. E tentaram fazer uma penhora da conta e só tinham R$24. Então, assim, é feio mesmo essa situação. Por que fazer isso? Para que fazer isso? Deixa eu dar uma contribuição sobre o assunto, até porque conheço pessoalmente o Assis, quando dá a oportunidade da transação do Ronaldinho, aquelas questões lá na FIFA, eu participei muito daquilo. Eles adotaram uma política, o Ronaldo, que é o Assis, é quem a gente chama de Assis, na verdade é o irmão do Ronaldinho, vamos chamar de Ronaldinho, né? Mas quem fala é o Assis, né? O Assis que resolve. Quem fala é o Assis, exato. Eles negligenciaram muito na defesa das suas questões. Não sei se se consideravam acima da lei, não sei se porque foram morar fora do país todos esses anos. Então, todos esses processos correram à revelia. E esses processos de meio ambiente hoje são na esfera criminal. Sim, então, tu acha assim, não, a dívida, depois vou lá, faço uma composição, mudou, parcelo. Né? Mas essas questões ambientais que vêm há muitos anos, e essa questão de não conseguirem citá-los para essa ação é acompanhado pela imprensa. Então, houve um desdém dele, houve talvez uma minimização a decisão do que poderia da juíza acontecer, hoje, mas é muito sério. Eu li o despacho da juíza hoje e ela cita exatamente isso que o Ruschel falou. Qual juíza? Isso foi em agravo de instrumento, foi desembargador Nilton Fabrício, da primeira Câmara Civil do TJRS. Então, você tem o texto aí, num determinado ponto do texto, ele cita exatamente isso que o Ruschel falou. Pessoas de domínio público, pessoas conhecidas, não aceitarem a citação, quando várias vezes o oficial de justiça teve na cara deles, eles não aceitaram a citação. Foi por edital, né? A citação nesse caso. Acabou sendo por edital, eu mas acho foi por que desdém. Isso é prepotência, não é desdém. É um erro. Isso é prepotência. Me admiro. Bom, é irmão, né? Mas as coisas na mão do Assis não podiam ser diferentes. Quero dizer assim, por que a gente fala, gente, é prepotência, se é prepotência ou se é desleixo ou é fora moral do Estado? Porque a questão não é financeira. O patrimônio do Ronaldinho é administrado pelo Assis, é fantástico, é incalculável, senhores. Eu tive, na oportunidade, às vezes ele estava começando, quando ele foi para o PSG, eu tive acesso aos contratos, participei de reuniões lá. Ali já eram quantias estratosféricas. E a partir dali ele começou a celebrar contratos, passagem pelo Barcelona. Então, ele é multimilionário. Tem um episódio, Ruschel, do ano passado, retrasado, mas ele vendeu o jogador Fred do Internacional por 10 milhões de euros. E o jogador dele, para o Shakhtar Donetsk, ganhou 40 milhões de reais. Daí ele teve uma participação de meio a meio da venda
pro Manchester United de 50 milhões de euros. Então, nessa brincadeira, ele levou mais de 70 milhões de reais ali. Mas é mais Veja os números que nós versamos aqui, são números... É por isso que eu digo, lógico que para nós, simples mortais, né, esses números de multa e coisas são valores elevados, mas não é nada. Se houvesse uma ideia de solução, eles resolveriam. Para mim, se esqueceram nessa vida louca. Não, porque se quem está cobrando é público... Não, eu acho que não é nem negligência, eu acho que é mais grave. Porque o que eles fazem? Eles já tentam direto a penhora online, que nesse caso não deu, tinham R$24, e eles fazem também direto consulta, imposto de renda, Receita Federal, registro de imóveis, hoje é tudo online. Então, se não localizaram, é porque... existe uma índole. Fora do país. E eles não podem sair do país, porque a partir do despacho da juíza, o nome foi para... Não voltam para cá. O fato novo... Eles não voltam? O fato novo... Não sai? Sim, se estiverem aqui. Não, eles estão aqui. Eles podem repatriar o dinheiro, mas vão se encrencar agora. Gustavo, esse é o fato novo. Repatriou, penhorou. Passados 20 anos que o Ronaldinho se tornou essa personalidade, ele surgiu em 98 numa partida do Grêmio. Ele já prometia desde muito jovem, mas em 98 ele começou a ascender, em 99 assumiu a titularidade. Quer dizer, aí são quase 20 anos de uma carreira brilhante esportivamente. O fato novo é que ele perderá essa capacidade de deslocar pelo mundo, porque ele é um cidadão. Ele ganha muito dinheiro em apresentações, mais do que antes até. Lógico. Então, ele vai ter que uma hora sentar com um advogado bom e resolver essas coisas. Aos estudantes de direito, uma informação. O crime ambiental é a única punição penal que sai da esfera pessoal e vai para a jurídica. Então, a única imputação penal para a pessoa jurídica que existe nas nossas leis, no nosso Código Pátrio, é o crime ambiental. Então, não estranhe quando alguém disser, a empresa tal foi condenada. Sim, foi condenada, seus administradores também. Muito bem. Alice. Tem um recado aqui do Walter de Osório. Ele diz assim, com relação à indicação de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Quem não está gostando dessa indicação pelo nosso presidente Bolsonaro são todos aqueles que estão na mira da justiça. Uns já estão sendo investigados, outros com o pé já nas grades. Abraços, Walter. Muito bem, seu Walter. Bolsonaro disse hoje, pela turma que não está gostando, eu acertei. Bolsonaro deu uma corneteada hoje, disse. Pela turma que não está gostando, eu acertei. Outra coisa também, entre ele disse, ele não disse, porque ele disse que ele não disse. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente lê, e eu estou quase concordando com algumas pessoas que alguns setores ou alguns representantes da imprensa são muito inconsequentes ao dizer muitas coisas que dizem por aí. Estão dizendo, o jornal o Globo publicou que o futuro governo propôs tributo nos moldes da antiga CPMF. Aí deu uma gritaria, né? Deu uma gritaria. E aí o presidente eleito colocou no seu Twitter, tá? Negou, ele diz assim, desautorizo informações prestadas junto à mídia por qualquer grupo intitulado Equipe de Bolsonaro, especulando sobre os mais variados assuntos, tais como CPMF, Previdência, etc. Ou seja, isso já tinha sido desmentido por ele, já que isso envolveu o Paulo Guedes e um ruído na comunicação. Então, assim, divulgar hoje que é isso, no jornal o Globo, não adianta mais, o cara está eleito. Não adianta, é uma questão de tempo, né? Magda, a gente tem mais um recado aqui. Fala, depois é o Mário que vai falar. Estou orgulhosa e acho que todas as mulheres deveriam estar de ter à frente da Lava Jato uma mulher no comando. Representação feminina na mais valiosa justiça brasileira. Beijos a todas e todos. Anne. Anne, obrigada, Anne. Obrigada. Mário Barcelos. Eu estou acompanhando para e passo os acontecimentos de São José dos Pinhais, que é uma cidade onde fica o aeroporto de Curitiba, junto Curitiba, evidentemente, como Canoas aqui. E acompanhando as palavras do empresário Brits, aquele que matou o jogador Daniel, eu confesso. Ele tem diversas passagens pela polícia. Já foi levantada a ficha dele, a capivara dele, como se diz na gíria policial. E a polícia de Pinhais, lá no Paraná, está fazendo um trabalho belíssimo, fantástico. Descobriu um monte de coisa, um monte de mentiras por detrás de tudo isso. Simplesmente houve uma eles
programaram este assassinato. Esse Brits programou tudo isso. Chamou mais 3 comparsas para fazer isso. E um dos depoimentos mais impressionantes é da filha, porque a filha dele que completava 18 anos naquele dia. A filha dele recebe, a família, uma ligação da mãe do Daniel. Alguém dá o número, ela diz, olha, eu quero saber do meu filho, ele foi numa festa. Não, mas nós vamos procurar, que Deus vai ajudar, que não acontece nada. E ela já sabia que o menino estava morto. Então, agora é o jeito que matar, mas por quê, hein? Porque ele tirou 2 ou 3 fotos e publicou nas redes sociais, ele deitado ao lado da mulher, vestido, e ela dormindo. Ela estava dormindo, ele entrou com a porta aberta, ele entrou. Foi uma infantilidade, ou mau caratismo dele, alguma coisa ele fez. Eu fiquei espantado com a mentira desse tal de Brits, esse assassino. Ele, a mulher, a filha... Ele, a mulher. Isso aí tem coisa... Fica, não conhecia ele. Mentira, eram amigos há um ano já. Já tinha ido na festa do ano passado, isso, né, de 17 anos. Que não é, Gustavo Tony, não é. Tomou um chifrão. Eu não sei isso, eu só quero dizer para vocês o seguinte, muito cuidado com as companhias, esse negócio de festa, isso, como aquela menina lá de 16 anos no interior de São Paulo, foi lá na festinha, aí sai caminhando, vai pro lado errado e depois é assassinada daquele jeito torpe. São pessoas más, e nós não estamos livres de a qualquer momento passarmos por um perrengue igual a esse. Foi premeditado o crime. E quando ele diz que colocou o dedo lá, porque esse telefone de vocês é o telefone digital, isso, vou colocar a digital, ele viu aquelas fotos e enlouqueceu, ficou brabinho. Aí ele tirando uma pedrinha dentro do rio para mostrar onde ele atirou a faca e tal. Eu vi todas as imagens na televisão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a polícia parece que tem outras pistas e outros indícios da movimentação de todo esse crime. Então, tem mais, ele e a filha foram presos, né? Ele e a filha e a mulher. As testemunhas já contradisseram. Não, mas já tá. Não, a testemunha recebeu proteção e nem mora mais no Paraná. Não, foi levada para fora do Paraná. Mas eu quero aproveitar... E o homem é um bandido, né? Mas um bandido, um homem cheio de... Deixa eu só um comentário desse caso. Vendo as fotos ali, tu não identifica bem as idades, né? Porque parece que o pai estava tendo o mesmo comportamento, o pai e a esposa, o mesmo comportamento da filha de 18 anos. Posso seguir só porque Sim, por favor, você quer trocar de assunto, eu só queria... Não, mas tudo bem, depois ele fala. Na verdade, eles estavam numa festa, numa grande festa. Festa de 18 anos da menina. Não, mas numa boate. Uma boate. E aí, o festeirê continuou, Gustavo, vamos pra casa, foram pra casa dele. Às 8 horas. Quer dizer, ali tava todo mundo atirado pelos cantos, gente dormindo pelos cantos, e ele fazendo correspondências com a turma dele, um gurizão, né, ali fazendo, se vangloriando, lógico, né? Aqui, já fiquei com a filha. Postou nas redes. Vou ficar com a mãe e postou nas redes. Agora, nada justifica o que o Marne traz, é o grau de brutalidade. Eles já tinham morto o rapaz naquela... São os animais. E falando com a mãe do cara, não, ele vai aparecer, fica tranquilo. Então, essa testemunha, Maré, é que vai salvar, porque essa testemunha foi retirada, pediu proteção policial, foi retirada de lá, né? Porque eles combinaram, a versão foi tão tão organizado, como disse o Mari, que eles reuniram todas as pessoas que estavam lá. Só, a versão é essa. Quem disser diferente, eu vou saber quem foi. E essa testemunha não quis participar. O cara, esse parece ser bandidão, né? É sim, é bandidão. Não, mas ele é bandido. Que eu digo, olhando pelas A polícia fotos... já vai abrir investigação sobre as atividades dele. A primeira coisa... Aí disse que foi violenta emoção. Violenta emoção, cortou o pico do cara? Primeiro... Não, até os trajes. Primeiro que a mulher tinha sido violentada. Essa foi a primeira versão. E aí, a primeira coisa que... Você tem que ver ele explicando se ela tinha sido violentada, como é que ela... Quando chegaram, como é que ela estava deitada na cama, toda vestida. Aí ele disse que ficou... E a outra mentira, mais importante, que ele tinha colocado a mulher na cama, que ela está se sentindo mal, que ele tinha trocado a roupa dela, ela estava com a mesma roupa. É isso, que ele tinha trocado a roupa dela. Ela estava vestida com a mesma... Mentira horrível. Mentira é a coisa que dá o maior trabalho no mundo, gente. E a polícia porque pega você tem que saber o que você mentiu. Qualquer bobagem que você diga que não for verdade, escreve. Dona Magda, porque depois a gente não consegue fazer a mesma coisa. Só para dar uma informação técnica antes de devolver a palavra para o Marne, eu só quero dizer assim, às vezes
a gente acha que umas coisas não colam, mas outras colam, porque tudo vai contar no aumento de pena. Sim. Então, se uma versão que ele monta, mesmo que ele não consiga se desfazer do crime, que é muito difícil, mas ele se livrar de algumas agravantes, ou arranjar algumas atenuantes, fará com que a pena é menor e o tempo de prisão será menor. Né? Mas mesmo assim, primário, se tiver bons antecedentes, cumpre 1/6 da pena, daqui a pouco tá livre. Vai pegar de 12 a 18, em 2, 3 anos tá solto. Por favor. Mário Barcelos, vamos melhorar um pouquinho o programa. Eu só queria agradecer ao meu querido amigo e irmão, professor Moacir Costa, de Araújo Lima, Quântica e Consciência. Ele faz, assim como sempre, gentil nas dedicatórias, meu querido amigo. Eu adoro conversar com o professor Moacir, que é uma das pessoas mais cultas do estado do Rio Grande do Sul. Está dando palestra na Europa toda, vai toda hora para Portugal, lá para Lisboa, na Universidade de Lisboa, lá, dando palestras e falando a respeito dos mais variados assuntos dentro da física, né? Dentro da física quântica, né? Quase que é metafísica. Falando em metafísica, o Voltaire dizia o seguinte, até tomei nota, metafísica é quando o que escuta não ouve nada e o que fala já não ouve. Essa é a explicação técnica da metafísica. Mas a Mário, física aproveitar quântica. que você está com esse livro Moacir, muito obrigado, meu irmão. Parabéns. Eu também quero agradecer. Aproveitar que está com esse livro. Lê a segunda ou terceira parágrafo da contracapa. Da contracapa. Eu que ia ler a contracapa, mas o onde tem um negócio maravilhoso. Está escrito assim, ó. Sabe o leitor por que aquela garrafa de cerveja esquecida no congelador estoura? Sabe que esse fato é uma exceção que nos resulta extremamente benéfica? Sabe que se 2 gêmeos viverem por um certo tempo... Essa é genial. Um numa montanha bastante alta e outro no nível do mar, o que viveu na montanha terá envelhecido mais? Sabe que a consciência do observador é responsável não só pela mudança de comportamento das partículas, como até mesmo por sua criação? Sabe que todas as partículas que formam o chamado mundo real violam o conceito da realidade? Olha só. Ele é maravilhoso e isso aqui está tudo nesse livro. O apelido dele é Cabeção. O apelido dele é Cabeção. Eu acho que não há homenagem maior. Acho que não há homenagem maior que a gente consegue fazer com que uma pessoa siga aquilo que a gente disse. Colega tá então, a dona Tatiane Deix manda para ele assim: oi, doutor Rucho, por favor, mostre ao bondoso Marley. Comprei hoje na feira do livro a obra-prima do Nietzsche, por indicação dele e também do meu ídolo. De um outro, ele cita outro aqui, é o livro Assim Falou Zaratustra. Isso. Muito bem. Roberta. Magda, na verdade, Magda. Hoje é um dia que a gente lembra das pessoas que partiram, é sempre um dia interessante da gente entrar em contato com saudades, reverenciar lembranças especiais. Então, sempre mexe muito com as pessoas e é interessante o quanto a gente pode fazer dessa saudade, dessas experiências difíceis, uma vida melhor a partir daquilo que nos deixaram. Existe uma herança imaterial e ela é eterna, que é aquele afeto que a gente guarda no coração das pessoas que partiram. Elas estão sempre conosco, apesar de terem partido. É verdade. E eu queria, então, trazer uns dados de vida, que, afinal de contas, tudo tem um lado bom também. A indústria funerária, achei curiosíssimo esses dados. Roberta, agora ela se puxou. Agora ela se puxou. Ela foi para as funerárias. A indústria funerária emprega no Brasil 40 mil pessoas ao ano e cresce 8% ao ano. Sabe o que isso significa? Que o setor de crematórios e cemitérios está movimentando cerca de 7 bilhões de reais ao ano. Isso é bárbaro, porque afinal de contas tem sempre um lado ruim, a pessoa parte, mas tem alguém que está, através dessa partida, podendo angariar recursos, sobreviver, enfim, empreender e gerar emprego. Entre os nossos cemitérios ali, onde tem o João 23, o Luterano, enfim, já abriu um outro crematório. Sim. Rapidamente fizeram uma obra lá e já temos um outro crematório. E me chamou muito a atenção aquele assunto do piloto japonês, porque o Japão, vejam só, ele está com escassez de emprego. Eles têm vagas e não tem pessoas que possam, ocupar essas vagas. Conclusão, o governo japonês está abrindo vagas para os imigrantes.
todo mundo pode se instruir, enfim, fazer... exato, eles têm que fazer provas, principalmente da língua, né? Que é o mais difícil. Mas são muito bem-vindos os imigrantes no Japão. Veja que coisa boa. O problema é que para quem está desempregado é comprar uma passagem para o Japão, mas tudo bem, vamos ver. Compramos a crédito, vamos trabalhar e pagamos. Tem isso. E fora falar a língua, né, Magda? A língua, para mim, é o mais desafiador. Tô chocado. A Ligatô, acabei de descobrir. Araquiri. Acabei de descobrir que a doutora Luciana não bebeu. Mas a Alice agora vai usar uma... O templo da Kanimata Eu disse. é o templo que se adora os ratos na Índia. Não, mas eu não duvidava do que ela estava dizendo. Não, eu achei que ela estava no avião Não, eu japonês. nunca duvidei do que ela estava dizendo. Eu achei engraçado. É maldoso, senhor Vitorino. É maldoso, né? Eu nunca achei que ela estava... Não, Aí o outro duvidou de ti. Não, Eu imaginei que ela estava no avião do japonês. Hoje já tá Pensei. bonzinho. Não, e são considerados deuses, né? A gente está aqui aprofundando a agora pesquisa. só me falta isso. Só me falta isso. Aí, Rato agora é Deus. falando dos antepassados lá, conta aí. Eles alimentam com leite os ratinhos. E o povo não tem Na que comer. cidade de Denshnok, o templo de Kanimata é um dos mais frequentados da Índia, onde Mas se é um adora... rato especial. Adoram os ratos. Mas não é esse ratão vagabundo. Não, é um rato chique, não é qualquer um. Pior é que não é Não é esses chique. muquirana que estão aí. É os que passam, não é que nem a barata, aquela que era criada em cativeiro. Os ratos são os... Que horror. Vamos dar de baratinha assunto, do tá pozinho. ficando... Baratinha do pozinho. Não, parou. Sem barata. Vamos lá. Faz uma coisa mais leve pra nós. Barata e rato nós não estamos aceitando. É que já está encartada na Casa de Cultura Mário Quintana a peça Metamorfoses, que ela é baseada na obra mais conhecida do autor tcheco Franz Kafka, que se chama A Metamorfose. E essa peça ela aborda as transformações que envolvem a construção da identidade na vida e em sociedade. E ela pode ser conferida todas as sextas, sábados e domingos, até o final da Feira do Livro, que vai até o dia 18 deste mês. Porque como esse ano o país homenageado da feira é a República Tcheca, e essa peça lá é baseada na obra do autor tcheco, então até o dia 18, quem quiser conferir lá na Casa de Cultura Mário Quintana, e o Mário vai falar um pouquinho desse autor. O Kafka nasceu na região da Sudetolândia, que era uma região de fala alemã, por isso que o nome é Franz Kafka. Ele era um jovem judeu que escrevia maravilhosamente bem, mas eu discordo, eu acho que o melhor livro dele é O Processo. Processo de Franz Kafka. Metamorfose é considerada obra-prima, mas na minha modesta opinião, tanto é que o Orson Welles levou às telas um filme estrelado pelo Anthony Perkins com esse nome, né, retratando todo o esquema do processo, que conta a história para os advogados da mesa é importante. O cidadão foi preso, mas não tinha processo, não tinha nada. Mas eu quero saber por que eu estou preso. Não, tu está preso. Mas por quê? Porque está preso e o desenrolar de toda a história tramita nesse fundo aí absurdo, chamado... né? Que coisa que a gente acontece, que sabe que isso acontece em muitos lugares. Agora, ele foi considerado um gênio, morreu muito jovem, Franz Kafka. Um gênio da literatura mundial. Aliás, foi, na minha opinião, a melhor obra dele. Aí foi bobagem. aquela carninha que vai espetadinha assim. Eu sei, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que vinha bobagem. Eu sabia que Não dá. Olha, ainda bem que estão bem distantes. O Mário não corre nenhum risco de pegar sem... Eu não posso elogiar o rapaz. diz. O rapaz criou uma comidinha legal. É bom, o Tu não Kafka é gostou muito aquele bom. negócio? Eu gosto de adoro Kafka. aquele negócio. Do autor e também da comida. Não, quando falou República Tcheca, ele... Não, ele é muito maluco. Olha aqui, ó. Me identifico. Eu falei lá no começo do programa, há pouco, eu falei sobre os cuidados agora com o centro da cidade, né? Porque ele está com mais movimento, tem lugares que estão bloqueando para que os pedestres possam alcançar a Feira do Livro. No final de semana fica pior ainda. Mas como se isso não bastasse, nós vamos ter também um evento de Fórmula 1 aqui em Porto Alegre, na segunda-feira, se eu não me engano, para o dia 10, tá? E, portanto, já começaram os bloqueios na Orla Moacir Scliar em razão deste evento da Fórmula 1. Não é para rir. A prefeitura está envolvida, foram feitas alterações para a realização do Heineken Fórmula 1 Experience. Ele está programado para o dia 10, então preste atenção, a partir da Bento Martins, está tudo bloqueado desde a meia-noite de domingo, que aliás tem que trocar o relógio, o horário do relógio, não esqueçam. E este evento vai trazer a Porto Alegre o Barrichello.
Barrichello vem a Porto Alegre para participar deste evento. O que vocês estão se puxando aí, fazendo esse barulho? Magda, tu sabe que tem um telespectador que está reclamando desse evento. Por quê? É o Antônio Carlos de Torres. Ele diz que este evento da Fórmula 1 na Orla do Guaíba é um absurdo. Essa região já está no limite de ocupação e o desvio no trânsito está gerando um transtorno incrível. É verdade. E pelo que eu sei, ele diz, a alteração no trânsito será de 1 semana. Mas eu acho que vai ser um evento bem interessante que vai movimentar. Acho que nunca teve, né? Tudo é problema, Não é que tudo é problema, mas a gente tem que prestar atenção assim, por exemplo, tem jogo de futebol, tem Enem, tem uma série de mas coisas. Tudo isso vai ser pensado fora dessas datas. Não, né? querido, eu quero te dizer aqui, ó, para o jogo do Inter... Como é que vai ser com esse cucuruto? Eles vão tirar os cucurutos? Não, deve ter os Porque a Fórmula 1, como é que vai passar naqueles cucurutos? Olha aqui, ó. Então, assim, ó, decola. já que o Gustavo Vitorino disse que toda a programação de bloqueios, como vai ser, com a realização do evento, está numa matéria que foi feita aqui pelo jornal O Sul, nosso jornal eletrônico, www.osul.com.br. Todos esses detalhes estão aqui, horários, paradas de ônibus que vão ser alteradas, enfim. E o nosso jornal você tem sem custo algum nas plataformas que você prefere usar. É só baixar o aplicativo que você tem esta e tantas outras informações. Mas eu acho que eles estão pedindo uns dias justamente para poder montar essa pista. Mas vai ser um grande evento, também vai contar com várias atrações musicais, vai dar uma movimentada ali na hora. Vai ser bem bacana. Você viu a notícia do bandido que morreu, caiu do 6º andar do prédio lá? Não. O gaiato botou nas observações embaixo assim, parece que no Brasil pelo menos uma lei funciona, as de Newton. Ai, que horror. Muito boa a piada. Não, depois eu vou... Tá, Aproveitando a caída, eu acho que muito boa hora foi transformada a prisão em flagrante em prisão preventiva. Seria isso, doutor? Não sei se falaremos da mesma coisa. Foi transformada em prisão a de flagrante em preventiva daquele capaz que obrigou uma moça a se atirar do 3º andar para não ser morta. Né? Essa moça, às 3 horas da manhã, ela começou a gritar, pedir socorro, estava apanhando do namorado, que era um bombeiro, um jovem de 30 anos, nós já tínhamos a notícia, né? E ela tentou resistir, não deu, e ela se jogou do 3º andar. As cenas são fortíssimas, porque havia uma câmera já no prédio gravando essa queda dela. Finalmente não teve a morte, felizmente não teve a morte, porque havia um parapeito no 1º andar, então ela foi amortecida na sua queda. Ela está no hospital, mas ela sobreviveu. E agora começa então a emergir detalhes do episódio catastrófico, né? Que ele, após ela se jogar, ele ainda foi à janela e vociferou contra ela, chamou ela de idiota, de tudo, a moça agonizando, morrendo, depois de ter caído um 3º andar. Aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul. E ele foi para a janela e se vangloriou ainda, e gritava idiota, isso e aquilo. Então, este moço, então, é um regozijo nosso, que a gente está trazendo a notícia. Ele foi preso em flagrante e agora passou por uma audiência de custódia e, felizmente, não foi solto, foi tornado em prisão preventiva. Ele vai aguardar o julgamento preso. E que o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, que tanto pediu autonomia administrativa, tome a atitude correta botando esse sujeito para fora. Sem dúvida alguma. Porque o mínimo que o sujeito merece é ser demitido. Só que é Mogi das Cruzes, viu? Não é Porto Alegre, é Mogi das Cruzes. Muito bem. Fala, Lu. Eu queria trazer uma notícia que foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, novas regras para demissão de funcionários públicos estáveis por insuficiência de desempenho. Essas vão ser feitas avaliações anuais de todo o funcionalismo público, tá? E vão avaliar 50% dessa avaliação, eles vão avaliar produtividade, qualidade do funcionário público, e os outros 50%, o que eles vão avaliar? Inovação, responsabilidade, capacidade de iniciativa e foco no usuário, no cidadão. E aí eles vão fazer 4 notas: superação, atendimento, atendimento parcial e não atendimento. 2 anos de não atendimento, pela regra, seria eliminado. 5 anos de atendimento parcial
também seria eliminado. Então, assim, eu não estou vendo essa regra como, assim, como uma penalidade ou um problema para o funcionário público, mas sim eu estou vendo que é excelente nós começarmos a ter controle, monitoramento, avaliação dos funcionários. Fazer trabalhar, né? Até porque isso estimula. Sem dúvida, e muito bacana é que a prova, a avaliação não vai ser feita pelo superior direto, vai ser feito por um terceiro, porque muitos superiores diretos não são funcionários públicos de carreira, então não poderiam estar avaliando os seus subordinados. É um modelo copiado da área privada, que já fazia. Sem fazia dúvida. tempo que devia ter sido copiado. Essa avaliação com métodos modernos, não pode ser avaliado pelo teu superior, com quem tu pode ter uma indisposição de gerenciamento ali, né? Mas é evidente que ter um controle sobre isso é uma modernização de gerenciamento. Boa notícia, né, pro país. Deixa eu repetir aqui, alguns telespectadores pediram, né, a Eliandra e mais outros pediram o nome do livro, de novo, do professor Moacir de Araújo. Ele vai lançar dia 10, né? É isso? É. E não sei, eu tenho que olhar aqui de novo. Tá ali dentro, no cartãozinho ali É dentro. que eu não quero mexer, que estou mostrando. Tá mostrando. Mas calma, É ex-marido. É por isso que não deu certo. Isso não deu certo. Mas ele está certo. É dia 10 agora, dia 10 de... Não deu certo por causa disso. Que eu 10 de digo, olha, novembro, fica quieto. Não vou mexer agora porque eu tô ocupada. Parou. Por isso que não deu certo. 10 de novembro, que é o sábado, é o outro sábado, tá? Às 14 horas, e não é só uma sessão de autógrafos, 14 horas, no Auditório Barbosa Lessa, vai ter uma palestra do professor Moacir de Araújo Lima, que fala o grande encontro, evoluímos muito, mas não podemos negar que há mistérios. De uma ciência física que explicava os acontecimentos do dia a dia por meio do mecanismo, chegamos aos enigmas contraintuitivos da relatividade e da quântica. 14 horas palestra, 15 horas e 30 minutos a sessão de autógrafos no pavilhão da Feira do Livro. Quântica e Consciência, o grande encontro. As palestras do professor são para vocês não esquecerem, para não esquecer. Tu tem, né, Mário? Não vem. A gente trata coisas, muitas vezes, como ficção científica, como coisas improváveis, oriundas de roteiristas de Hollywood. Hoje, os roteiristas de Hollywood conversam com físicos, com técnicos da NASA na hora de pensar em filmes de ficção científica. Então, assim, cuidado, o que hoje pode parecer absurdo, daqui a 10 anos pode ser uma realidade. Eu li um artigo muito interessante sobre as fendas do tempo. Fendas no tempo. Tá, mas esse livro, esse filme que eu falei para você, é o me fugiu o nome. Eu citei... Timeline. Interestelar, esse filme. Esse filme trata... Se não fosse a nossa produtora, É boa acho que a essa gente não Monique, hein? conseguiria É toda boa hora essa nos Monique, ajuda. hein? Que menina de valor, né? É verdade. Esse filme Interestelar trata dessa teoria, a teoria das cordas. Sim. Teoria das cordas, que ligam o tempo, e é uma teoria desenvolvida pelo Steve Hawking, né? Teoria desenvolvida pelo Steve Hawking. E esse filme trata disso. É um filme doidão. Eu assisti 3 vezes para entender. Eu já tinha falado nele. Mas é um filme maravilhoso. Recomendo quem gosta de ficção científica e gosta de assistam Interestelar. Tá, então deixa eu fazer uma justiça. Foi a equipe do nosso programa que deu a cola. Mas a equipe não viu que o meu colar tá torto. E o meu irmão acabou de ligar pra mim aqui e disse assim, sua louca, o teu colar está torto. Não sabe chamar de louca, só tá torto. Eu pensei que era moderno assim. Não é moderno. Vê se agora tá certo, eu não sei, porque ali a gente se enxerga. Eu pensei que ele era em curva. Obrigada, mano. Eu pensei que ele era em curva. Mas o brother tá atento, hein? Meu brother tá sempre atento. Achei o ouro, achei o ouro. É meu irmão, guri. Teu cunhado, não te lembra dele? Quando tu cantava ele pra sair com a Magda, tu achava ótimo. Trabalhava até às 10 da noite, agora não, meu irmão agora tá aposentado, pior, você tá por fora. Magda, eu vou trazer umas informações sobre o que está acontecendo de maravilhoso nos Estados Unidos também em nível de emprego. Vejam só, nos Estados Unidos, eles registraram hoje o ganho anual em quase 10 anos em relação aos salários. Os salários nunca tiveram tão altos como hoje nos últimos 10 anos. E não só isso, a taxa de desemprego continua estável em 3,7%. É a mais baixa taxa de desemprego em 49 anos. O que isso vem a nos trazer? Que, possivelmente, como os Estados Unidos está
com pleno emprego e com essas taxas, é possível que o Banco Central, até o final do ano, honre aquilo que ele estava dizendo, que vai aumentar os juros. E aí as pessoas vão investir bastante no mercado financeiro americano. E quem sabe aqui não tenha tanto impacto, justamente por quê? Porque como nós temos um futuro governo com características muito claras de que eles vão privatizar, que eles vão honrar o déficit fiscal e que eles vão fazer as reformas, é possível que nós não tenhamos o impacto que teríamos caso isso não fosse honrado. E é o movimento, né, de aproximação da China agora com os Estados Unidos é uma ótima notícia muito também, boa, né, para o Brasil. Principalmente que eles estavam a China tá braba, né, porque com o Brasil, e agora você vai ficar tudo amiguinho. Falando da China. Esses caras não têm brabeza, eles têm negócios. É verdade. Agora, né? Bravos somos nós, somos brasileiros cafona. Porque eu estava sem esses números. A balança comercial entre China e Brasil, as exportações. Por favor, você poderia prestar atenção entre janeiro e setembro, em exportações. Eu estou tentando me comunicar com a produção. Por quê? Para produzir fatos. Tu vai produzir com ela, então. O que vocês vão produzir, vocês dois? Desculpe a grosseria de interromper. Vai ser uma grosseria, mas a qual me desculpo publicamente, seu Mário. Tá bom, fala, Roberta, continua. Nós estávamos falando da balança comercial entre Brasil e China, que é o que justifica essa preocupação nossa de ver como é que o Bolsonaro vai se posicionar, uma vez que existe muitos contratos em curso. Para vocês terem uma ideia, as exportações entre janeiro e setembro do ano de 2018, desse ano, já tem 47,2 bilhões de dólares. Aumentou 23% do que o ano passado. E as importações estão na casa de 26,7 bilhões. Então, são muitos números. Como assim? Saldo positivo pro Saldo Brasil. positivo. Saldo positivo. O Mário já quer que faça a conta. O Mário é foda. O Mário é a pessoa culta. É fato. Quero saber qual é a bala. O total de projetos de curta, investimento chinês no Brasil, Marne, está em 124,5 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muita bala. É muito dinheiro, por Sabe isso que quanto realmente dá isso nós em reais? precisamos tratar. Todos. Nós temos que tratar com muito critério essa situação entre o Brasil e a China, sem deixar de nos abrir para o mundo. Doutor Ruschel. É fundamental. Tá, eu só quero dizer, dona Magda, que eu tenho tanta preocupação com o programa. Eu gosto que ele irrita as próprias coisas que me daria 5 segundos. Só 5 segundos. Eu estou muito contente, porque agora com a dona Roberta aqui, eu não sou mais interrompido. O Vitorino interrompe ela. E ele faz agora, por isso. favor. Dona Magda, é que eu estava vendo o tempo que havia... Está querendo criar cisânia. Estamos encerrando já, porque esse tema, nós começamos a tratá-lo de forma muito superficial ontem e nós temos mais notícias. Quais? E é um tema extremamente que vai casar com isso, por isso que eu queria ver se teríamos tempo para não ter que interromper a discussão. Por gentileza. Que é exatamente o uso por atiradores para matar aqueles que estariam portando fuzis nas favelas do Rio de Janeiro. E hoje foi já apresentado qual será o plano. E ontem, quando nós abordamos isso, um passant, assim, eu não tinha ido ver a legislação e havia uma sensação de que a legislação não estava adaptada a isso, né? E aí, foi casualmente, então, o agora futuro governador foi num programa, acho que da Globo News, e ele manifestou que a sua intenção de fazê-lo imediatamente, já há um plano de que 20 policiais façam um treinamento de segunda a sábado, 8 horas por dia, para se prepararem com isso, que não seria o modelo dos snipers tradicional, ele quer uma adaptação disso, mas é evidente que começou toda uma discussão jurídica dessa matéria, porque o artigo 25 do Código Penal, porque nós ainda estamos... há um Código Penal, né, e é essa matéria que eu quero começar a discutir aqui, entende-se que é em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito ou a seu ou outrem. Então, isso é o que regula o direito de defesa. Eu não posso matar alguém porque quero matar alguém. Eu tenho que matar alguém em legítima defesa ou que esteja na iminência de acontecer alguma coisa. E dizem, então, os especialistas que a jurisprudência não acolhe esta
vamos dizer, o abatimento dessa atuação, sem que tenha havido uma ação, não por omissão, mas por ação ostensiva deste bandido. Então, eu acho que enquanto se faz a preparação dessas equipes, e veja que o governador ele quer ter 4 atiradores em cada delegacia do Rio de Janeiro, eu acho que enquanto se faz isso, precisará se aperfeiçoar, sim, sob pena de estar responsabilizando aqueles que o farão. Que vão fazer, né? Que o vão governador manda fazer e o governador não tem poder de polícia, Ele não tem poder de julgar nem de legislar. Ele pode explicar uma filosofia. Não, sim, ele pode ser, mas como governador não pode. Quando nós trouxemos essa discussão, eu me lembro que até o Vitorino lembrou essa aqui. Ele é um juiz, ele deve ter o conhecimento, sim. Mas hoje, a legislação, quanto a jurisprudências, assim como está, não apoia que se faça isso sem cuidarmos da responsabilidade que poderá ter esse atirador. Ruschel, eu estou recebendo aqui uma mensagem de um empresário carioca que está me dizendo o seguinte: adoraria dizer que o Witzel está equivocado ou exagerando. Isso seria sinal de que o Rio não viveria o que vive. Negar o ambiente de guerra que existe ali é uma hipocrisia que beira a cumplicidade. Abater assassinos fortemente armados é uma legítima defesa prévia, pois eles estão ali para matar. A utilização de snipers é um recurso extremo, mas extremamente necessário neste momento. O resto é demagogia, discursos de quem e para quem nunca sofreu o que a nossa população aqui no Rio, sobretudo a mais humilde, vem sofrendo. O cidadão carioca hoje é refém desses marginais e não será pedindo licença que eles pararão de matar indiscriminadamente. E aí ele encerra: treinamento com apoio de Israel. Engraçado, eu quero que, em primeiro lugar, eu quero que a jurisprudência vá para o inferno. Segundo lugar, um cidadão com uma arma em casa representa perigo. Um bandido com um fuzil atirando para cima na rua não é um perigo. Hello? Boa. Que jurisprudência é essa? Eu acho que tem que sim criar jurisprudência de que marginal portando qualquer pessoa, não é marginal, qualquer pessoa portando um fuzil ostensivamente pode ser abatida, sim. E repito, encerrando como comecei, eu quero que a jurisprudência vá pro inferno. Vocês viram que o Witzel e o Flávio Bolsonaro, nessa linha só, vão a Israel para comprar drones que disparam... Sim. Deixa ele só concluir. Exatamente, porque esse é um comportamento de guerra. Né? É um comportamento de guerra. E eles estão indo para Israel. Eu só quero explicar porque nós vivemos num Estado de direito, né? Porque sim, claro. Às vezes se toma medidas que estão acima da lei com a quem a gente concorda, a gente acha maravilhoso. Quando começarem a tomar medidas acima da lei que a gente não concorda, aí a gente quer a lei. Não, a lei ela tem que vigorar sempre. Se a lei precisa se adaptar, que se altere-se a lei. Este comportamento é um comportamento de guerra e há exceção para isso, sim. Então, o que se prega a discussão é exatamente que a gente avance para isso e dê limites. Né? Porque daqui a pouco vai ser, mas esse não estava de fuzil, mas também é bandido. Mas aquele estava pertinho. Na semana passada ele estava. Na semana passada ele estava. Nós temos que criar, numa sociedade civil organizada, nós temos que criar exatamente esse regramento. Por isso que trouxe aqui, haverá treinamento para os profissionais, mas enquanto isso se tem algumas coisas... Tem que organizar. Porque é muito sério. Autorização para matar é uma coisa muito séria. E às vezes nós poderíamos estar dando, se a polícia está infiltrada, se nós aqui trouxemos um inquérito que toda a polícia do Rio de Janeiro estava comprometida num simples inquérito a Marielle, quem sabe não começa a tirar, as pessoas não vão começar a fazer queima de arquivo dos seus problemas também. Então, a matéria é um pouco mais complexa. É bem mais. Mas a gente quer todos os bandidos mortos também. Né? E queremos que toda a nossa polícia esteja bem armada, exatamente. Bem equipada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E só complementando, então, esses drones são usados pela força israelense exatamente para delimitar e para fazer os ataques na zona de fronteira com a Palestina. São drones com poder de fogo. Exatamente. Eles são grandes, tamanho de uma bicicleta, claro que deitados, mas tamanho de uma bicicleta, são grandes e levam uma metralhadora, Chicão, que
que é controlada por radiofrequência, por controle remoto. Tem uma mira telescópica e uma câmera. É uma espécie de mini bombardeiro. Ele só atira com autorização de um superior e tudo é filmado. E o treinamento é feito exatamente de cima, onde minimiza muito o risco de erro. Isso sim. Erro, sem o alvo. dúvida. Não tem de pegar no civil, não tem. Guiado. Sendo de cima, minimiza praticamente a zero o risco de pegar um E de terceiro. perder policiais também nessa operação. Já existe drones bombardeiros? Né? Eu só queria comentar que essa fala do Witzel causou um espanto no jornalismo carioca, porque ele foi muito firme. Ele foi dizendo, olha, eu fui eleito com esses projetos, o povo me reverenciou e eu vou sim acabar com essa situação em que nós, povo de bem, nos sentimos presos, enquanto que os marginais estão soltos sem punição. E ele foi muito firme e recebeu uma avalanche de mensagens de apoio, pessoas... apoio a gente não nega que tenha, né? Essas imprensas que na hora agora que um governador está querendo realmente resolver com soluções técnicas e comprovadamente técnicas, aí a imprensa bate. Quer dizer, como assim? A imprensa carioca gosta de passeio em Copacabana com camisinha branca. É, isso aí. Muito bem, falando em passeio, onde mais poderíamos passear? Não é bem um passeio, Que mas é? é um evento bem bacana. Mas passear até o evento. Tu tem pode que ser também. entrar em sintonia comigo. É que o criador da Fundação Dr. Clown, que é uma instituição canadense que atua com palhaços, que atuam em hospitais, eles vão realizar uma palestra que vai ter entrada franca aqui em Porto Alegre na semana que vem sobre humanização em saúde. E nesse encontro vão ser abordados diversos assuntos como humor, intervenções teatrais. Eles também vão fazer alguns depoimentos, né, inspiradores, reflexões. Também vão apresentar alguns dados sobre os benefícios que essas visitas dos palhaços terapêuticos podem gerar nos pacientes. Esse trabalho que eles fazem ajuda aqui muito, em Porto Alegre já tem. As crianças. Tem? Aqui já tem. É o médicos da Doutorzinhos. Doutor Sorriso, médicos da alegria, uma Doutorzinhos. coisa assim. É uma equipe de voluntários que faz um trabalho lindo Tem demais. mais de um, inclusive. Olha, eles esse fazem... é o criador que é lá do Canadá, esse é que o vai vir para canadense. cá fazer Muito legal essa a palestra. ideia. Então, quem tiver interesse, vai ser na terça-feira, a partir das 7 horas da noite, no Teatro da Santa Casa. Tem entrada franca, mas as vagas são limitadas. Por ser franca, justamente, deve limitá-lo bem cedo. Então, não chegue tarde. Só na linha da saúde, lembrando, a gente encerrou o Outubro Rosa, está iniciando, então, o Novembro Azul. E que é importante. Super importante fazer a prevenção. Não chama atenção que ele não estava no ar, nem vai entrar no ar mais. Graças a Deus, dona Rastreamento do câncer de próstata. E assim, sempre lembrando que se diagnosticado com antecedência, a possibilidade de cura é de 90% dos casos. E com a estimativa para 2018, 68 mil casos no ano. Então, assim, dá para evitar, dá para fazer o... Viu, doutor Roger? É importante. Tá bom. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Muito importante. Desde ontem, nosso telespectador, Carlos Alberto Souza, que assina o seu e-mail, Carlos da Resistência, hashtag ele não, hashtag Lula livre. E aí, ontem... Pronto, não precisa dizer mais nada. Ontem não, mas ontem ele mandou o e-mail, mais de um, e não deu tempo, tinha mais... A Carla estava aí também, a gente estava muito ansioso com uma série de coisas. E hoje ele já mandou uns 30, um atrás do outro, assim... Eu me senti metralhada. Então eu preciso ler. Olá, Magda. Agora não vai me dizer que essa nomeação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça não faz parte de um plano nefasto de poder contra a esquerda. Isso vem desde o golpe contra a presidenta Dilma e a prisão injusta do presidente Lula. O Moro... É Moro, tá? Ele não é Mouro, é Moro, M-O-R-O, Moro. O Moro já atuava de forma articulada e parcialmente intencional para alcançar esse cargo, passando por cima de pessoas legitimadas pelo povo, apenas por serem de esquerda. Isso é um plano do poder fascista e nefasto da extrema-direita. Vamos ter que pedir autorização para sair de casa e ir e vir. Com todo respeito, pode fazer a gentileza de... isso é para ti mesmo, agora que eu me dei conta. Quer dizer para o Vitorino que eu instalo resistência na casa dele com o maior prazer, mas ele está preparado para ouvir Karl Marx?
é necessário entender esse mestre para fazer parte da resistência. Ô, meu amigo, como é o nome do rapaz aí? É Carlos da Resistência. Ô, seu Carlinho da Resistência, vou explicar uma coisa para o senhor. Eu não vi essa indignação sua toda quando o Lula botou o Toffoli no STF. Também não vi o senhor se indignar quando o Lula botou o Ricardo Lewandowski no STF. Amiguinho da noite. Um era o advogado do PT, advogado do PT. O senhor Lewandowski, amigo da família. Eu não vi o senhor se indignar, porque essas pessoas estão julgando o seu líder lá. Estão julgando as ações do seu partido, da sua resistência lá, essas coisas todas, entendeu? Então, assim, a pimenta nos olhos dos outros é colírio, né? Então, prova agora a pimenta. E dentro dessa política do Moro, dentro da proposta de mais de 70 medidas anticorrupção, a gente comentou esses dias sobre o whistleblower, que seria o tipo de incentivo ou facilitação para aquelas pessoas que querem fazer denúncias. Então, isso ele já disse que vai atacar fortemente, dentre outras medidas como ficha limpa para servidores públicos. Excelente também. Eu acho que a entrega do COAF para ele foi uma jogada de mestre. Entrega do COAF, que é o órgão do Banco Central que fiscaliza, que rastreia o dinheiro, que vai atrás do dinheiro. Esse foi a jogada de mestre, porque ele vai ter o poder da Polícia Federal, vai ter toda a estrutura do Ministério da Justiça e vai ter o COAF, que é uma divisão de peritos. São policiais, especialistas, auditores, peritos, que rastreiam o dinheiro onde estiver, em qualquer lugar do planeta. Sim. Gustavo, eles vão trabalhar essa cooperação internacional, né? Que eu acho assim, o contraditório faz parte. As pessoas podem discordar e podem pensar diferente e ter a ideia de que houve um golpe. A única questão que eu acho importante trazer à tona é o seguinte: se o Moro tivesse tido realmente atitudes ilegais, se ele tivesse realmente tido qualquer atitude, o TRF4, que é um colegiado, teria se manifestado. Não teria sido votos de 3-0, como foi no caso do Lula. Eles teriam tido divergências, nós teríamos assistido debates. E perdeu no STF também. Então, existe toda uma legalidade que justifica a percepção de que ele foi um juiz correto. Perdeu no STF também, então. Sim, esse é um discurso, sabe? É um discurso que já... Maria Dolores, de Porto Alegre. Discurso de perdedor. Ela deixou aqui uma mensagem que acho que todos já viram nas redes sociais. Ela diz: o fato de você não gostar do piloto não te dá o direito de torcer para o avião cair. Você também está a bordo. E ela diz: é óbvio que vão reclamar da escolha do Moro. É bactéria reclamando do antibiótico. Ai, que maravilha! Como é que é o nome dela? Maria Dolores, aqui de Porto Dona Maria Dolores, eu vou usar isso aí se a senhora me emprestar, tá? Mas eu sempre fazia, foi a Dona Maria Dolores que escreveu. É bactéria... É o antibiótico. É o antibiótico. Não, é bactéria. Reclamando. É a bactéria reclamando do antibiótico. Maravilha! Adorei essa coisa que ela disse. Tem um vizinho meu lá do sítio lá que disse que vai levar o... Segunda-feira vai no relojoeiro levar o galo dele para acertar o horário. Não, vou ter que ler um recadinho aqui da telespectadora. Que ela diz... Que é pra quem? Pro Vitorino. Tá, me xingar. Ela diz: essas piadas sem graça do Vitorino são muito sem noção. Tem dias que ele quer ser o engraçadinho da bancada. Podia usar um nariz vermelho. Como é o nome dela? Ela não assinou. Não assinou, que pena. E olha, A senhora não assinou e eu que sou o engraçadinho, né? Boa noite, Dona Magda. Nós somos um sucesso em todas as camadas da sociedade, da pirâmide da sociedade. E, inclusive, onde agora tudo é moda. Que aliás, é quem tem o maior olhar de todas as pessoas, que são os pets. Boa noite, Dona Magda, pois nós, eu e minha esposa Ângela, somos telespectadores assíduos deste excelente programa. E tem mais uma figura que fica vidrada quando inicia o programa, a qual fica prestando muita atenção nas informações. Pois em anexo vai esta foto que tiramos da nossa cachorrinha Shih Tzu, de nome Jade, esses dias olhando vocês. Desejamos um ótimo final de semana a todos. Um grande fraterno abraço, Luiz Olavo Pereira, de Viamão. Que legal. Eu vi, ela assiste televisão igual a Chanel Maria, minha filhada. A Chanel Maria fica parada. Será que não dá namoro aí? Será que não é uma cachorra e um cachorro aí? A gente pode apresentar
não, as duas são meninas. As duas são meninas. Uma é Chanel Maria, a outra é Jade. Então podemos fazer um namoro na TV. Namoro na TV. Tentar achar agora 2 pretendentes. Vamos lá, Ayrton Ruschel. Opa, doutor Ruschel. Não, eu estou preocupadíssimo com o meu tricolor, que terá uma rodada importantíssima esse fim de semana, dona Mari. Porque o Grêmio joga fora de casa com o Atlético Mineiro e o Internacional joga aqui domingo. O Grêmio joga no sábado, o Inter joga domingo com o Atlético Paranaense. Por que é muito importante? Porque o Grêmio está em 5º lugar, dona Mari, e já a 4 pontos do 4º colocado, que é o São Paulo. O que é a diferença? A diferença é uma pré-Libertadores, às vezes poderá ser de 4 jogos, né? Com equipes, com deslocamentos, são equipes da América do Sul, então com deslocamentos, com viagens, invariavelmente em meio a competições paralelas, se estará jogando o gauchão aqui, possivelmente, então traz toda uma antecipação de programação. Então é muito importante que o Grêmio consiga, ainda faltam 7 rodadas, o Grêmio consiga ainda atingir esse 4º lugar. Então tem um adversário dificílimo, que é o 6º, casualmente o 6º colocado, que é o Atlético Mineiro. Sofreu 2 defecções, uma definitiva, o Marcelo Groy, nesta última partida, teve uma lesão, não joga mais esse ano. O Luan continua lesionado. A notícia boa para o tricolor é que volta o Everton já como titular e plenamente recuperado. É a notícia boa do lado do tricolor. E aí, Scantofani? Bem, querida, eu só queria fazer um rewind do comentário que o nobre advogado fez sobre sniper, arma. A Constituição brasileira, como a Constituição de todos os países do planeta, diz que tudo que fere a segurança nacional pode ser abatido. Se um cara está com um AR-15 na mão, caminhando na rua, um policial pode matar ele. Não precisa nem ter curso de sniper, não pode dar... Porque o que o Vitorino falou certo, o que o cara vai fazer com um AR-15? O AR-15 é uma arma de terrorismo total. Se um cara desfilar com um R-15 em Manhattan, ele vai ser abatido na hora. Em Tel Aviv, em Tóquio, em Pequim, lugar do mundo. Então, eles estão fazendo muito mimimi no Rio de Janeiro em relação a esse abate que vai acontecer. E outra coisa que tem um boato que está rolando aí, em esferas até governamental, que o Brasil tem um grande problema, lidar com o tráfico de droga, porque o Brasil, o Estado é menor que o tráfico da droga. Mas tem uma coisa que o Brasil pode fazer, o que a Colômbia fez, Vitorino. Abrir um tratado de extradição dos grandes traficantes que estão em Presidente Venceslau, tipo Fernandinho Belamarroso, com os Estados Unidos. Por quê? Porque esses caras que traficam em alto nível, Magda, eles são traficantes internacionais, porque eles compram no Paraguai, na Bolívia, cocaína. E isso denota-se um tráfico internacional. E os Estados Unidos aceita qualquer um para botar numa prisão em Miami de 2x2 com uma bola no pé de 50 quilos. É verdade. É a coisa que o traficante mais tem medo é a extradição. Agora, Chicão, não é engraçado? Os mesmos que estão achando que é um absurdo essa decisão do governador do Rio de Janeiro, acham um absurdo um cidadão ter um revólver em casa guardado para defender a família. Esse é perigoso. Esse é perigoso. O que faz o curso, que tem a ficha limpa na polícia, não tem antecedentes, comprou a arma legalmente, pagou imposto, fez curso de treinamento, fez a prova, passou. Esse é perigoso ter uma arma. Bandido com a R-15 na mão, não, é coitadinho. É uma arma, vamos pro inferno. Duas paredes. Porque não aconteceu nada com a família dele. E tem o Salanikov, aquele Strogonoff, como é o nome daquele rifle? A população do Rio de Janeiro... Kalashnikov. A população do Rio de Janeiro apoiou tanto o Witzel nesse momento, que a própria pessoa que estava, a jornalista, se reportou depois, voltou ao assunto e pediu desculpas, dizendo que não é que eles estão querendo apoiar a criminalidade, etc, etc. Se retratou em razão da quantidade de pessoas que apoiam esse novo governador. A nossa telespectadora Flávia Sastre, que mora em Pelotas, na Vila Bom Jesus, no Areal, ela diz o seguinte: oi, bancada, sou super fã de vocês. Cada um tem a sua função em relação a nós, tá equilibrado. Amo de paixão cada um de vocês, mas o tchan é o Vitorino. O homem dos sonhos de muitas mulheres. Não tem gente de mau gosto. Meu Deus! Parou! Deixa eu vou ler direito isso aqui. Só para você ver que vocês estão lidando, tá? Vou repetir porque eu não quero perder o tom. Só para a turma da cueca saber. Deixa quieto da cueca. Fala, Miss Gessilera. Olha aqui. Amo todos vocês. Mas o tchan é o Vitorino. O homem dos sonhos de muitas mulheres. Não deixo de ficar brava quando ele faz algo com o Marne.
Não seja tão sensível. Sofres muito, Marne. Tua cultura é inatingível. Chicão, teu estilo é próprio. Nada que faças não te mudará. Seja feliz. Ayrton, não hajas assim, dando pitaco no colega Vitorino. Fico furiosa quando fico implicando com ele e quando ele faz também. As mulheres, não tem igual em telejornal nenhum. E olha que procuro programas que sejam do nível de vocês. Aí ela cita alguns programas de outras emissoras. Não sei onde foi parar o nível das novelas. Falou mal das novelas. Me irrita quando fazem deboches como o Marne fez. Adorei o comentário sobre Gianni Morandi, de Gliola Cinquetti, porque amo Jovem Guarda, amo mesmo o morto Jerry Adriani. Beijos para todos. Tu que é o Tchan. Ô Magda, segunda-feira, foi segunda ou terça-feira, mais uma vez recortaram uma fala minha aqui e tá rodando na internet, só num site aqui já foi visualizado 103 mil. Teve um que eu vi hoje, estava mais de 300 mil. Eu acho que eu vou a 3 milhões outra vez. Vou tomar cuidado até com as piadas que eu conto. Muito bem. Porque tem alguém recortando as minhas falas aqui. O Vitorino tem que fazer uma coisa. O Neymar, onde é que ele ganha mais dinheiro, o Neymar? Postagem na internet. Uma postagem na internet, quando ela passa de X número, o postador, no caso o Neymar, que fez uma propaganda de relógio a semana, ele ganha 0,03 centavos de dólar por curtida ou por visualização. Então, o Vitorino consegue colocar 1 milhão, o Neymar em 2,5 milhões, que é a média dele por semana em cada visualização de algum produto comercial, ele ganha R$1 milhão por semana. Tu poderia começar a pensar seriamente nisso. Tu é um fenômeno midiático de mídia na internet. Eu queria que esses caras que recortassem o negócio aqui me dessem a oportunidade de botar um comercialzinho dele para ganhar uns troquinhos. Olha aqui, falando em comercialzinho, a resposta do senhor Carlos Alberto Souza. A diferença entre a esquerda e a direita, tu sabe quem é o seu Carlos Alberto, né? Aquele que estourou meu caixa aqui. Não. A diferença entre a esquerda e a direita é que a esquerda é fiel a seus líderes, não como a direita que só é fiel enquanto lhes convém. Acreditamos no Lula e vamos com ele até o final. De Carlos Alberto Souza. É verdade, é uma grande verdade isso. A esquerda, ela idolatra até hoje Mao Tse-tung, Che Guevara, Fidel Castro e etc. Tudo agora, exatamente. Agora a direita não idolatra Pinochet, só eu. Não idolatra Ustra, só eu. Não idolatra Médici, só eu. A direita ela é muito mimimi, porque a direita é de uma classe social mais alta. Marne. Então ela é muito volúvel nisso. Ele tem muita razão nisso. Esse que ele iluminou. O presidente Médici foi uma grande figura nesse país. Não, os que ele nominou ali. Pois é, o presidente Médici que ele falou. Ele não citou o Médici. Falei Médici, Pinochet, George Albert Bush, não se tem mais. A tua lista foi Pinochet, Ustra. O Ustra foi um grande cidadão brasileiro. O Pinochet botou o Chile no primeiro mundo. Estou esperando a manifestação. Não, eu ouvi o que tu disse. Eu queria ouvir a manifestação do Marne sobre essa tua turma aí. Bom, eu posso me repor. Posso voltar na história, então? Pode, vou falar da esquerda, que a esquerda fez na Rússia. Não, da esquerda tu já falou. Eu queria que tu falasse só desses três da direita. Mas cada um tem os seus líderes e os seus heróis. Se esses são os heróis dele. O presidente Médici, eu tive o prazer de cumprimentá-lo e conversar com ele, porque a dona Sila Médici, esposa dele, era minha ouvinte. Era minha ouvinte. Ele me chamou um dia, falou, Guri, o que tu faz aí que a minha empregada, a minha mulher, fica te ouvindo todas as noites? Então eu tenho orgulho disso. Agora, o Médici, o problema é o seguinte, quantas pessoas morreram de fome e de inanição pelo roubo de 8 trilhões de reais que foram roubados desse país, mais que o produto interno bruto? Onde é que está esse dinheiro? Mais de 1 milhão de pessoas morreram. Para com isso. E na ditadura 324, fim de semana no mundo alemão. Dona Magda, eu não sei por que o Marne ficou bravo e não respondeu uma pergunta tão simples. Mas o que é que o senhor quer que eu diga? Houve uma lista... Mas eu elogiei o presidente Médici. Vamos tentar pegar a primeira lista. Che Guevara, qual foi? Tem um três. Che Guevara é assassino. Che Guevara, aí tu deu uma palavra só para defini-los. Assassino. Pois então. Ninguém te contestou. Aí ele emitiu uma nova lista ali. Ele emitiu uma lista de um coronel Ustra, o Pinochet. E aí eu te perguntei sobre esse, quer dizer, aí tu vem com um discurso ideológico, eu só queria a tua opinião sobre esses três, mano. Eu vou conversar com o ditado Vitorino. Mas como é mesmo? O senhor quer saber qual é a minha opinião sobre o coronel Ustra? Ele foi condenado?
Não sei. Não foi. Ele morreu. E o Mourão diz que é o ídolo dele. Ele morreu. Disse Ele foi Mourão deu essa entrevista. Ficaste ereto contra mim. Porque eu entendi a maldade. Eu lhe conheço, eu sei da maldade da sua pergunta. Da maldade E eu não entendi por que esse teu desconforto tão grande que ele não respondeu a tua pergunta. Eu achei que fiz a pergunta mais simples. Citaram 3 nomes e ele definiu. Assassinos. Mas quando ele começou a falar no Médici, tu disse que ele não tinha dito Médici? Que ele disse. O Médici eu não prestei atenção no Médici. Então tá, foi, acho que ele deu ruído. O Pinochet e o Ustra, que seguiu a lista. E pensei que ele teria também algum adjetivo sobre essas pessoas, que poderiam ser pessoas boas, honestas, comportadas. É que o Médici ele conheceu. E o Ustra, ele defendeu agora. E o Pinochet pode ter sido um cara que matou muito esquerdista, mas ele era o que o povo queria e o Chile precisava. Senão o Chile virava uma Venezuela, porque o Maduro está fazendo. Ao contrário da Argentina, que colocou na cadeia o senhor Jorge Rafael Videla, que foi o primeiro presidente, à época da Copa de 78, morreu sentado no vaso sanitário. Mas é verdade, morreu sentado no vaso sanitário. É o cara da Copa do Mundo. Isso. A justiça argentina considerou isso. Eu quero saber se o presidente Médici foi pronunciado, se o presidente Médici foi processado, alguma coisa aconteceu com o presidente Médici, com o presidente Figueiredo, Estamos no regime militar, como é que vão ser processados, Mani? Aí não menospreza a nossa inteligência também. A lei da anistia retroagiu para todo o período desde o AI-5. Então, assim, não foram processados os terroristas, revolucionários, enfim, como querem chamar, assaltantes de banco, e também não foram processados os comandantes militares. Empatou. A lei da anistia, aí o Fernando Henrique assumiu, começou com aquela lambança de pensão para os amigos, socialistas, pensão... E os outros que perderam perna atacados pelos terroristas, aqueles que assaltaram bancos. Hein? Dilma assaltando bancos. O Fernando Gabeira fez um livro sobre isso aí, companheiro, fala tudo dos terroristas brasileiros. E agora, companheiro, e aí você o nosso telespectador Sérgio Severo diz o seguinte, tá? Acabou, né? Esse assunto de vocês, tá bom, obrigado. Uma vez decidido o abate, os bandidos cariocas obrigarão o transporte de armas por gente cuja única culpa é ser pobre e morar na favela. São bem machos para atirar dentro da trincheira. Quero ver fazer a guerra retomando o território barraco por barraco, Sérgio Severo. Acho que, em parte, ele tem razão do que ele diz, né? Aí toda vez que a polícia faz isso, o mundo desaba. Nós podíamos colocar um novo negócio no Rio de Janeiro, né? O que, por exemplo? Uma funerária. Olha os índices da doutora Roberta. Mário Barcelos... Mário Barcelos não tem nada a ver com as funerárias, mas vamos à lista dos aniversariantes. Ao contrário, né? Pois é, por isso que eu falei na funerária. Primeiro aniversariante de hoje, Maria Antonieta, uma das grandes figuras... Bem morta essa. Uma das grandes figuras austríaca, fala alemã, que casa com o rei Luís XVI. Rei Luís XVI, o rei de França, que foi deposto na Revolução de 1789, na Revolução Francesa, aqui com Marat, com todos aqueles Robespierre, Danton e etc. Né? Todo mundo que estudou a Revolução Francesa conhece todos esses capítulos. Ela foi uma mulher que adorava luxo, adorava o jeito de ser, né? E quando se despede em Versalhes, do palácio, ela teria dito essa frase: vou sentir muitas saudades desse lugar, né? E ela foi também guilhotinada, Maria Antonieta, mulher de Luís XVI. O ex-presidente americano James Polk, que foi um político americano que morreu em 1849. Foi um dos presidentes que antecedeu o Abraham Lincoln. Warren Harding também foi outro ex-presidente dos Estados Unidos, de aniversário no dia de hoje. Luchino Visconti, um dos pais do neorrealismo italiano, uma das grandes figuras, um grande diretor e um grande produtor do cinema italiano. Um dos meus ídolos, Burt Lancaster, estaria de aniversário hoje. Burt Lancaster fez um filme chamado O Trem, estrelado por ele e pela grande atriz francesa Jeanne Moreau. Esse filme trata da história de um trem que vai levar quadros do Museu do Louvre até a Alemanha já no final da guerra. E ele quer impedir a todo custo que esses quadros entrem em território alemão, porque se entrassem em território alemão, eles desapareceriam ou poderiam desaparecer. Então, é um enredo realmente espetacular desse filme. Chama-se O Trem.
rodado, claro, que na França, nas diversas aldeias, o trem se perde, vai parando naquelas pequenas cidades da França até a divisa com a Alemanha. A Marieta Severo, dona Magda, completando hoje 72 anos. Nossa, tá super bem. 72, olha. 70, e grande atriz, né? Ex-mulher de Chico Buarque de Holanda. Ex-mulher de Chico Buarque. Aliás, ela não deixou de fazer um bom negócio, ela casou com um homem que é um gato. Inteligentíssimo. A Magda está ousada nos seus comentários. Não posso dizer. Claro que pode. Depois que ela se divorciou... Depois que ela se divorciou do Vitorino. E depois, agora eu tô assim. Fala, Alice. Agora então, algumas atrações para o final de semana. Por favor, o projeto Circuito da Alegria vai apresentar alguns espetáculos com o comediante Leandro Hassum. Então, ele vai apresentar o seu show que é Rindo com o Hassum, em que ele fala ali de casos, né, comédias do cotidiano. E vai contar também com a participação do personagem Gaudêncio, que é um bagual contador de histórias, que é uma personagem típica gaúcha, que esse ator interpreta. Então vai ser sábado às 9 horas no Teatro do SESI e no domingo às 8 horas da noite no Teatro Fevale, em Novo Hamburgo. E a minha última dica é que o músico ficou esperta essa mulher, ela já entrou com tudo para não perder tempo. É que o músico Serginho Moá vai fazer um show nesse sábado aqui na capital. Ele vai cantar os seus principais sucessos e também alguns clássicos da banda Papas da Língua. E vai ser, então, a partir das 11 horas da noite, no Espaço Cultural 512, que fica aqui em Porto Alegre. Posso fazer uma pergunta para o senhor Ruschel? O senhor conhece o nativismo, né? O que significa bagual no nativismo? Não sou o meu forte, não me atreveria, Mário. Não tenho a pretensão, não teria a pretensão de responder como um gauchês. Tem pessoas que podem ter um conhecimento. O Vitorino, por exemplo. Né? Não, acho que o Vitorino também não. O Vitorino é carioca. Mas talvez a doutora Luciane, por ser da área, conseguiria dar. A domadora de Zebu, como é que é o nome do bicho? É Zebu, né? É Zebu, é. Ela é domadora, acho que tem a ver, porque tem a ver com a desproporção da região do saco escrotal. Foi isso que o jogou pra mim, deixa ele explicar. Então, assim... Eu poderia, com essa parte, assim, meio, assim, grotesca, eu perdi. Vamos lá. É agropecuária agora. Não, mas vamos mudar aqui, ó. Deixa eu comentar aqui. Não, só um pouquinho. Presta atenção no que respondeu pro nosso Carlos da Resistência, rendeu aqui. Rendeu. O Kleber Mosmato diz o seguinte pro Carlos da Resistência. Ele tem o sobrenome, mas agora eu vou chamar ele de Carlos da Resistência. Mais conhecido por Carlinhos Corona. Olha, está na hora de começar a denunciar também os danos mentais que a esquerda promoveu na população. Muitos destes esquerdistas que vemos aqui são, na verdade, vítimas de uma extensa lavagem cerebral que foi promovido na pessoa, não sei bem o que ele quis dizer, que foi promovido nas pessoas, instaurando medos, criando paranoias. Vitorino, comente isso. Abraços, Kleber Mosmato. Kleber, a gente tem atacado aqui de uma forma até suave, nem sempre, né? Esse processo de doutrinação que vem acontecendo. Eu acho que a educação brasileira precisa ser repensada. Eu recebi uma carta muito mal criada de uma socióloga esses dias, me xingando que eu citei socióloga e tal. Mas foi uma citação. Peguei um curso de Relações Humanas. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas não sem antes responder a dúvida do seu Luiz Alegrete e de outros, se o azulzinho que foi atropelado, se feriu, foi para o hospital, mas está super bem, está pronto para outra, que Deus não faça que aconteça. Obrigado pela sua companhia, tenham todos um excelente final de semana, cuidem-se muito e na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa, você tem um novo encontro marcado conosco, Atualidades Pampa. Até lá! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati.